noite, Paulo Moura, cientista político, 24 de novembro de 2022. E o mercado financeiro tremeu hoje, de novo. A bolsa desabou, o dólar decolou, o mercado está apavorado com as sinalizações que o PT vem emitindo sobre o futuro da nossa economia, caso o candidato do TSE venha a ser empossado na presidência da República. Deus queira que não, mas todos nós, não só o mercado financeiro, temos razões muito bem fundamentadas para nos preocuparmos com o futuro do Brasil, caso o pior se confirme. No vídeo de hoje eu vou fazer uma retrospectiva das políticas econômicas dos governos que antecederam o atual do presidente Bolsonaro, chegando até o governo do presidente Bolsonaro, e vou falar dos impasses internos na equipe econômica do petismo. Mas antes eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. É a sua doação mensal que tem garantido o funcionamento desse canal há mais de 2 anos, entregando análise e informação independente, baseado em ideias liberais, valores conservadores e na defesa de um Brasil livre, próspero, com ordem e progresso. Muito bem, gente. Vamos começar lá no final do regime militar, início da era dos governos civis, período da chamada Nova República, quando Sarney assume a presidência da República após a morte de Tancredo Neves. Sarney herda a hiperinflação decorrente do período final dos governos militares e inaugura a primeira tentativa de controle da hiperinflação através do Plano Cruzado, cujo fundamento era o congelamento de preços. Boa parte dos economistas tucanos, que hoje são a linha de frente do tucanismo econômico no Brasil, estavam lá, naquela equipe ainda aprendizes de feiticeiro. Congelamento de preços durou pouco. Daqui a pouco começou a acontecer aquilo que a gente já sabe. Começou a desaparecer produto nas prateleiras, maquiagem de produtos, venda de produtos com ágio por fora do mercado oficial, enfim. O plano fracassou, Sarney perdeu a popularidade curta que havia ganho com o congelamento de preços e a eleição seguinte foi um campeonato entre Collor e Lula para ver quem batia mais em Sarney. Collor ganhou a eleição e inaugurou a era das políticas liberais na economia no Brasil. Era início dos anos 90, 1990, claramente, a eleição foi em 89, e o mundo estava sob a influência da onda liberal, inaugurada por Margaret Thatcher na Inglaterra e Ronald Reagan nos Estados Unidos, e Collor trouxe para o Brasil essa filosofia econômica, em parte, mas foi ali que começa a privatização no Brasil, as privatizações, e ali que começa o controle fiscal e uma abertura de mercado, uma série de políticas liberais na economia. Mas o Collor padeceu de uma forte contradição com o liberalismo, porque Zélia Cardoso de Mello, economista da USP, achava que poderia conter a inflação num passe de mágica, tirando dinheiro de circulação. Como? Metendo a mão no dinheiro dos brasileiros, na poupança e na conta corrente. O dinheiro das pessoas e das empresas foi retido por 2 anos, não se podia sacar, a não ser um pequeno valor que ficou disponível para as pessoas irem tocando a vida, mas foi uma quebradeira geral de empresas, uma série de problemas decorrentes disso. Essa ideia partia do pressuposto de que, tirando o dinheiro de circulação, quem tinha o que vender, produtos ou serviços, teria que baixar os preços. E logo no início funcionou, mas logo em seguida a economia voltou a girar, a inflação voltou, Collor perdeu popularidade, sofreu impeachment, porque afinal de contas ele estava trombando de frente com as corporações dos servidores públicos, com empresários que estavam acostumados com a economia fechada e com seus mercados protegidos e passaram a ter que competir com produtos importados mais baratos. E ainda que Collor tenha sido derrubado por acusação de corrupção, que depois não foi comprovada no STF, o real motivo político pela derrubada do Collor foi exatamente o fato de que ele contrariou muitos interesses em leque ao mesmo tempo. Corporações de funcionalismo público, aposentados, empresários acostumados a mercados protegidos, os bancos acostumados a uma economia inflacionária a lucrar milhões
no overnight, né, na aplicação financeira diária, uma inflação disparada, e entra então Itamar Franco, que era o vice de Collor. Itamar Franco retira Fernando Henrique Cardoso, que inicialmente estava no Ministério das Relações Exteriores, o coloca no Ministério da Fazenda, e Fernando Henrique Cardoso traz aqueles economistas tucanos que já haviam fracassado em diversas outras tentativas de contenção da inflação. Eu falei só do Plano Cruzado e do Plano Collor, mas houve o Plano Bresser, Plano Verão, várias tentativas intermediárias fracassadas entre esses planos anteriores, e os economistas tucanos, então, assumem o comando da economia e conseguem debelar a inflação. Mas conseguem debelar de que forma? É sabido que boa parte do descontrole inflacionário provém do descontrole das contas públicas. Então, por isso que o equilíbrio fiscal é tão valorizado. Quando o governo tem equilíbrio fiscal, ou seja, não gasta mais do que arrecada, não se endivida excessivamente, a inflação é contida. Há outros fatores causadores da inflação, mas esse é um fator central e é por isso que é tão valorizado o equilíbrio fiscal. A mágica do Plano Real era a equiparação real ao dólar, ou seja, um crescimento de 30%, 40% no poder de compra da população, a abertura da economia, ou seja, o ingresso de produtos importados no Brasil forçaria os empresários brasileiros a baixar os preços, porque o poder de compra estava elevado, as pessoas podiam importar produtos, comprar qualquer coisa com cartão de crédito vindo do exterior, e funcionou, mas funcionou por quê? Porque os tucanos não são liberais, eles são sociais-democratas e são fiscalistas, ou seja, eles provocaram uma elevação brutal da carga tributária, de cerca de 24% do PIB naquela época, para coisa de 35%, 36% a partir dali. Então foi obtido um equilíbrio fiscal artificial, porque provocado não pela contenção do gasto público, mas pela elevação da carga tributária, mas funcionou. Tanto que Fernando Henrique Cardoso consegue se eleger e se reeleger com base no argumento do controle da inflação. No entanto, a questão da equiparação do real ao dólar, com um câmbio fixado em 1 por 1, começou a fazer água já na virada do primeiro para o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso. E Fernando Henrique Cardoso, então, se reelege dizendo aos brasileiros que, se ele havia derrubado a inflação, ele ia derrotar o desemprego. E conseguiu se reeleger. Mas por que havia desemprego? Porque Fernando Henrique Cardoso não tinha feito a reforma do Estado. Ou seja, não tinha atacado o problema da economia pela ótica da despesa, e sim elevando a receita. Consequentemente, as pressões inflacionárias continuavam muito fortes, embora contidas. Como? Com o endividamento público através da elevação da taxa de juros. Então, Fernando Henrique Cardoso, além de elevar a carga tributária, jogou os juros lá na lua, para a alegria dos banqueiros, mais uma vez, para atrair investimento externo e financiar o buraco nas contas públicas, enrolando o buraco das contas públicas. Acontece que essa política econômica é recessiva, juro alto, e Fernando Henrique Cardoso, assim que assume o segundo mandato, libera o câmbio. E isso provoca uma queda no valor do real na ordem de 30% a 40%. Significa que as pessoas que compravam a $1 por R$1 passaram a comprar 30%, 40% menos. E a popularidade do Fernando Henrique desaba, o emprego não vem, ele tinha prometido, manter a inflação equilibrada e trazer o emprego de volta, ele manteve a inflação, não trouxe o emprego, entra Lula. Primeiro governo do PT, no âmbito federal, já tinha governado prefeituras, governos estaduais pela primeira vez, depois de 20, 30 anos o PT chega ao governo federal. E é um PT pressionado pela necessidade de se moderar. Havia uma desconfiança muito grande no petismo, rompimento de contratos, política econômica esquerdista maluca, e o Lula adota uma política
leninista, digamos assim, de dar um passo atrás para dar 2 passos à frente. O que ele faz? Bota Palocci no Ministério da Economia, abstraindo o aspecto político e moral do Palocci, que veio a ser conhecido posteriormente. Era um político muito hábil, tinha sido prefeito de Ribeirão Preto, transitava entre o empresariado, tinha diálogo com, digamos assim, o capital, e colocaram abaixo de Palocci economistas da escola tucana. Marcos Lisboa, secretário de Política Econômica, era o cara que comandava a política econômica e, num primeiro momento, por que eu disse que eles deram um passo atrás para dar 2 à frente? Eles adotam uma política econômica mais ortodoxa do que a do Fernando Henrique Cardoso. Elevam o superávit primário, que é o superávit provocado pela economia de gastos públicos, para gerar uma diferença para pagar juros, mais acima do que já havia elevado Fernando Henrique Cardoso, mantém a política de juros nas alturas e conquistam a confiança dos mercados, a alegria dos mercados, principalmente dos bancos. O que acontece em seguida? Mensalão. E com o mensalão, Palocci foi atingido, como vários outros petistas de primeira linha, e começa a se estabelecer dentro do PT uma disputa política pelo controle da economia. Palocci defendia a continuidade da política econômica ortodoxa para manter a economia equilibrada, os gastos equilibrados, a inflação controlada, e Dilma Rousseff tromba de frente com Palocci, disse que a política econômica de Palocci era rudimentar, palavras literais dela, e Lula escolhe Dilma. Na verdade, já estava pensando na Dilma como sua sucessora, coloca Palocci para fora e bota Guido Mantega no Ministério da Economia. Guido Mantega é egresso da Unicamp, assim como a Dilma, como Mercadante, como Maria Lúcia Conceição Tavares, uma série de outros economistas de esquerda no Brasil, assume e abandona a política econômica anterior. Começa a falar de uma nova matriz econômica. A matriz econômica tucana era chamada de tripé econômico, né? Câmbio, juros e equilíbrio fiscal, né? Então, Fernando Henrique Cardoso mandou o câmbio para a Lua já no seu segundo mandato, deixou o câmbio flutuar, e Palocci então sai, entra Mantega e começa a gastar. Naquele meio tempo acontece 2008, há uma pequena recessão, e Palocci bota o pé no acelerador do gasto, já no segundo mandato de Lula, com vistas a preparar o terreno para a eleição de Dilma Rousseff, que era, digamos assim, a madrinha de Guido Mantega no Ministério da Fazenda. Essa história a maioria de vocês já conhece, não está tão distante no tempo, né? A economia brasileira cresce 7,6% do PIB em 2010, final do governo Lula, do segundo mandato de Lula. Havia uma euforia de consumo no Brasil, Lula estimulando os pobres a gastar, se endividar, e consegue eleger a Dilma. E ali as contas públicas brasileiras começam a se deteriorar. Mas vai levar ainda mais de 4 anos para o desastre se confirmar, ainda que num cenário de instabilidade econômica, de dificuldades muito grandes, a Dilma consegue se reeleger e termina de quebrar a economia brasileira. Fundamentalmente pelo descontrole das contas públicas, e contas públicas que começaram a ser maquiadas pelas pedaladas fiscais, né? Ou seja, pegar dinheiro de banco público para cobrir rombo das contas do Estado, misturar as contas dos bancos públicos com as contas do governo, aquela história que a gente já conhece, que redundou no impeachment da Dilma Rousseff. Cai a Dilma, entra Temer com uma política econômica mais liberal. Faz a reforma trabalhista, tenta fazer uma reforma da Previdência que é barrada por uma aliança estranha entre a Rede Globo e o PT, nem tão estranha, agora a gente entende do que estava por trás de tudo aquilo, mas o fato é que a economia brasileira começa a se recuperar no breve governo Temer, que foi um governo de aproximadamente 2 anos, eu diria que 2 anos no calendário, né? Porque quando ele tenta fazer a reforma da Previdência, ele é abalroado
por um ataque da Globo junto com o PT e se desequilibra, vai levando o governo até o final do mandato, quando se elege o presidente Bolsonaro chamando Paulo Guedes para a economia. E pela primeira vez o Brasil experimenta políticas econômicas liberais. Quais os fundamentos das políticas econômicas anteriores, né? Basicamente, as políticas econômicas de esquerda, principalmente as do PT, se baseiam em abarrotar os cofres dos bancos, principalmente dos bancões, de lucros astronômicos, através de uma política de juros elevada e de uma relação nebulosa do governo com os banqueiros, de decisões políticas que vão favorecer os banqueiros, distribuição de migalhas para os pobres e ferro na classe média. E apesar do discurso de se preocupar com os pobres, na verdade o PT se preocupa com o próprio bolso e faz aliança com os bancos. Quem se ferra com essas políticas econômicas é o setor produtivo. A desindustrialização do Brasil começa nos governos lá de Fernando Henrique Cardoso, com a abertura indiscriminada na economia, sem garantir uma política que permitisse à indústria brasileira sobreviver ao impacto da abertura e da competição internacional, e ferrando o agro, né? No caso do PT, mais explicitamente estimulando invasões de terra, desapropriações de terra, política de reforma agrária irresponsável e assim por diante. Conflitos políticos e tudo aquilo que a gente já conhece. E paradoxalmente, né, ou não, o governo liberal conservador de Bolsonaro rompe com essas políticas. A aliança do governo Bolsonaro é com os setores produtivos. É com uma camada da sociedade brasileira que vive fora do Estado e que paga a conta. Então, pela primeira vez, nós vimos um governo que ferrou os bancos, né? Criou o PIX, abriu a competição dos bancões com as fintechs, criou esses bancos novos aí que oferecem serviços sem tarifa, juros mais baixos, criou o PIX, que tirou bilhões de reais dos bancos, permitindo transações econômicas entre consumidores e comerciantes e prestadores de serviços sem passar pelos bancos, sem pagar tarifas, e se aliou então com os empreendedores de diferentes tipos, né? Com o agro, comprometido com uma política de recuperação da indústria, com redução do IPI, imposto de produtos industrializados para dar competitividade à indústria brasileira, redução da carga tributária e apoio a pequenos, médios produtores e empreendedores autônomos, né? Principalmente na pandemia, criou-se uma política de socorro a estes segmentos e nós temos então, digamos, duas políticas econômicas anteriores, que são as políticas tucanas, né? Muita gente na imprensa chama os tucanos de liberais, não são liberais, são sociais-democratas, tem aspectos liberalizantes nas políticas econômicas do PSDB, mas eles valorizam o equilíbrio fiscal, ainda que às custas da elevação da carga tributária, valorizam o controle da inflação, e o PT não está nem aí para isso, né? O PT acha que os cofres do governo não têm fundo, e que é possível gastar aceleradamente, sem controle, é possível usar os bancos públicos para meter dinheiro nos cofres do governo quando o governo perde o controle das contas, né? É possível meter a mão nos lucros das estatais, mesmo quando elas não dão lucro, né? Para gastar, para abastecer os cofres públicos, incham a máquina pública, contratam funcionários públicos achando que o Estado é gerador de emprego, né? Quando na verdade só quem gera emprego é quem produz riqueza, quem constrói empresa, quem contrata e compra e vende para pessoas, né? A produção de riqueza não é feita pelo Estado, o Estado se apropria da riqueza da sociedade e os políticos acham que sabem gastar o nosso dinheiro melhor do que nós. Então nós temos aqui, ao longo dessa trajetória histórica que eu tentei sintetizar, três estilos de política econômica. A política econômica tucana, a política econômica petista e a política econômica liberal do ministro Paulo Guedes. E chegamos ao momento presente, porque para nos derrotar,
para tentar derrotar o presidente Bolsonaro, se é que ele foi derrotado mesmo, né? A gente até hoje não tem resposta para isso e os responsáveis pelo pleito se negam a permitir o esclarecimento dessa situação. Eles tiveram que se aliar. Todo o establishment se aliou, os bancos, segmentos corruptos do sistema político, empresários mamadores nas tetas do Estado, tucanos e petistas. E hoje, o grupo de transição do governo eleito pelo TSE é composto de tucanos e petistas, e eles estão batendo cabeça. O coordenador do grupo de transição é o Alckmin, que embora tenha saído do PSDB, o PSDB nunca saiu dele, e ele chamou os tucanos, né? Pércio Arida, Edmar Baixa e outros que estiveram lá nas equipes do Plano Real, e eles estão ali batendo cabeça. Lula acena com uma fórmula para o Ministério da Fazenda parecida com o que ele adotou lá no seu primeiro governo. Bota um político, naquela época Palocci, agora Haddad no Ministério da Fazenda, e técnicos em economia, talvez com perfil tucano, abaixo do Ministério da Fazenda. Essa opção tem duas finalidades. A primeira, ao manter um político petista à cabeça do Ministério, no caso, Fernando Haddad, que de economia não entende nada, aliás, eu acho que ele não entende nada de nada, se diz cientista político, mas é um péssimo profissional, foi um péssimo ministro da Educação, imaginem ele cuidando da Fazenda Nacional. Mas ele acena para a esquerda petista, o ministro da Fazenda é nosso, né? E de certa forma, hierarquicamente, a equipe de técnicos está submetida a alguém que responde diretamente ao Lula. Só que isso não agrada o mercado, né? Porque Haddad foi convidado a palestrar na FEBRABAN, na Federação dos Bancos, e não disse coisa com coisa, razão pela qual o dólar disparou e a bolsa desabou, de novo, né? A Petrobras já perdeu em valor de mercado aquilo que o PT quer para gastar extra a pretexto de pagar o Bolsa Família, 100 bilhões de reais. No caso, a Petrobras perdeu 104 bilhões de reais quase, só com esses tombos que ela leva na Bolsa, com as coisas que os petistas estão revelando que querem fazer quando eles revelam. Porque o não revelar, o esconder, também causa nervosismo no mercado. A grande interrogação é: a política econômica do Lula, se o Lula assumir, será tucana ou petista? Será comandada por Pércio Arida ou por alguém da escola de Guido Mantega? Mercadante, Dilma Rousseff, essa turma. Márcio Pockmann, da Unicamp também, que é outro que não perde a oportunidade de falar besteira na economia. O grupo de transição está se debatendo com essa ambiguidade. E a ambiguidade não é boa para a economia. Em determinado momento, o Lula vai arbitrar e vai decidir. E acredito que vai colocar o Haddad ou algum político petista na cabeça, com os tucanos por baixo, para acalmar o mercado. Acontece que Haddad não é Palocci e que o momento econômico mundial não é dos mais favoráveis. Sem entrar no mérito das qualidades ideológicas, digamos assim, né, porque ambos eram esquerdistas, tanto Palocci como Haddad, do ponto de vista da inteligência, da habilidade política, Palocci dá de 1000 a 0 no Haddad. Haddad é incompetente em todos os quesitos que se possa imaginar. E Palocci tinha o comando da equipe abaixo dele e não conflitava com essa equipe. Lula está fragmentando o Ministério da Economia e consta pela imprensa que foi oferecido a Pércio Arida, tucano de carteirinha, o Ministério do Planejamento. E Arida disse que só topa se ele tiver o controle do orçamento, ou seja, controlar o gasto público,
Se houver abertura econômica, política econômica liberal de abertura de mercados, e se o governo admitir privatizações. Ou seja, ele estabeleceu como condição tudo aquilo que o PT não quer fazer. O PT não quer privatizar, quer proteger segmentos da economia, os campeões nacionais, os amigos do rei, até porque existem negócios feitos paralelamente com esse tipo de política, e quer gastar descontroladamente. Então essa é a situação na qual nós nos encontramos. Esse impasse não vai poder durar muito. Em determinado momento, Lula vai arbitrar, vai definir quem é o ministro da Fazenda, vai definir quem fica abaixo do ministro da Fazenda e vai definir quem é o ministro do Planejamento. Mas se for Haddad aqui, Pércio Arida aqui, podem ter certeza que será um governo de conflito permanente. Num cenário de recessão mundial, de crise energética, de crise de alimentos, de crise de combustíveis, de conflito Rússia-Ucrânia, de outros potenciais conflitos, da China com Taiwan, da Coreia do Sul com a Coreia do Norte, ameaçando o Japão e outros países do entorno, muito diferente daquele cenário de tranquilidade, boom de commodities que Lula pegou lá no início do seu primeiro mandato. Por que eu estou dizendo tudo isso, gente? Porque se o curso dos acontecimentos continuar nessa direção, sem que essa dinâmica destrutiva seja interrompida por uma decisão política das autoridades que podem interromper o curso dos acontecimentos antes do desastre acontecer, o desastre vai acontecer. Estou tomando cuidado com as palavras, vocês sabem do que eu estou falando. Gente, é por isso que é preciso encher as ruas nos próximos dias, nas próximas semanas, enquanto é tempo de impedir o desastre. As autoridades estão caladas, não dão sinais de que vão agir, e talvez precisem um empurrão das ruas para impedir que o pior aconteça. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo da COS.tv. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro, jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. E lembre-se, o vídeo está terminando logo depois da vinheta. Abre o aplicativo do seu banco, ajuda a equilibrar a receita do canal que levou um tombo esse mês depois da eleição, além de que eu tive vídeos desmonetizados pelo YouTube. Hoje eu ocupei vocês com história econômica recente do Brasil, espero que tenham gostado, conto com o Pix de vocês e conto também com que vocês continuem compartilhando os meus vídeos, chamando os amigos para seguir o canal, para que eu chegue aos 100 mil seguidores. Já estou chegando nos 99 mil, logo logo chego nos 100 mil com a ajuda de vocês. Por um Brasil livre, próspero, com ordem e progresso, continuarei na batalha com este canal. Amanhã tem mais.